Vamos falar um pouquinho sobre a higiene natural, né? É um tema bem... muitas mães não conhecem. Muita gente pensa que é um tema novo, um tema que surgiu agora, mas na verdade não. Higiene natural já existe, desde os nossos antepassados lá. Na verdade é um resgate dos nossos ancestrais, então é um tema que já existe há muitos anos, mas que ficou esquecido aí, né, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E recentemente o pessoal vem trazendo mais sobre esse tema, principalmente as pessoas que buscam terapias alternativas, né? Para melhora da cólica, para melhor conexão com o bebê. E a higiene natural vem, então, ganhando espaço novamente, né, na nossa sociedade atual. Mas quero deixar claro que não é uma coisa nova, tá? Não é um conhecimento novo, não é um tema novo. É uma coisa que já existe há muito tempo, desde os nossos ancestrais, tá? Então vamos começar pra gente não se alongar tanto, né? É um tema extenso, muita coisa, não sei nem se vai dar tempo da gente falar sobre tudo que tem, né, de higiene natural. Mas eu montei um roteirinho aqui bem prático pra gente poder falar as coisas mais importantes. Primeira coisa, antes de começar a falar sobre HN, eu queria falar para vocês sobre a cólica, né? Cólica do lactente. Por que ela acontece? Porque, afinal, quando eu indico a HN para vocês, a maioria das vezes é exatamente por conta das cólicas e dos desconfortos abdominais que o bebê tem. Então, gostaria de começar primeiro falando sobre esse tema, né? Por que o bebê tem cólica? O que é a cólica? O que é o desconforto abdominal? Por que os bebês sofrem tanto nos primeiros meses de vida com esses desconfortos? A cólica, meninas, nada mais é do que uma imaturidade do bebê. Lembra quando a gente fala da esterogestação, né? Que é aquele período dos 3 primeiros meses de vida, onde o bebê é totalmente imaturo. Quando a gente fala desse período, o bebê também tem o intestino imaturo. Então ele não é apenas imaturo para dormir, para sugar, para ficar acordado, para interagir, para brincar. Ele também tem seus órgãos imaturos. Então, e dentro desses órgãos a gente tem o intestino imaturo. Um intestino que não sabe funcionar direito, um intestino que está aprendendo ali a absorver os nutrientes do leite materno, né, da fórmula, enfim. Então, a cólica acontece por uma pura imaturidade intestinal. E é por isso que muitas vezes os medicamentos não resolvem a cólica. Então muita gente usa aí uma infinidade de medicações, os pediatras prescrevem, né? A gente acaba usando muito, medicalizando muito a cólica por conta realmente do estresse que é ter um bebê com cólica. Então a família fica, né? Todo mundo fica inseguro, todo mundo fica chateado, todo mundo quer resolver aquele problema. Ver um bebê com cólica é muito desgastante, né? É triste, né? Ver que o bebê tá sentindo dor. Então muita gente vai e foca ali na medicalização. A gente vai usando medicação para tentar resolver esse problema. Mas, assim, posso dizer que no meu consultório, cerca de 90% das mães vão lá, testam tudo e vê que nada resolve. Que os medicamentos não resolvem. E os estudos científicos, nenhum deles mostram que a gente tem medicação que vai resolver esse problema da cólica. Porque não é simplesmente gases, não é simplesmente um desconforto, é imaturidade mesmo. Eu costumo brincar explicando que é mais ou menos como se fosse assim, de forma lúdica, né? O nosso intestino, nós adultos, ele funciona de cima para baixo, para poder eliminar as fezes. Eliminar lá, fazer as eliminações. E o do bebê é como se ele funcionasse para baixo e também para cima. Então meio que ele entra realmente em uma onda ali que dói, né? A onda devia estar funcionando só para baixo, de repente vem uma onda para cima ali e provoca aquela dor, tá? Explicando de forma lúdica o processo da dor da cólica, que não é simplesmente gases, né? Muita gente pensa que é porque o bebê tem gases. Sim, o bebê também pode ter gases, né? O bebê também tem desconforto abdominal, que não é por cólica. Mas quando a gente fala de cólica, é de fato esse processo de imaturidade do intestino do bebê. Então aí entra a higiene natural, porque a gente sabe, como eu falei, os medicamentos, eles não tem nenhum estudo que comprova a eficácia. Todo mundo tenta ali usar, eu usei no meu filho, tudo que existe para mim, todos os medicamentos que existem de cólica, eu usei. Porque é desesperador ver um bebê com cólica. Mas quando eu vi que nada resolveu, parei de usar. Testei todos, nenhum resolveu, parei e o que melhorou a cólica do meu filho foi simplesmente higiene natural e idade. A maturidade chegou, né, próximo dos 4 meses, no meu caso, ainda foi mais longo. Então, a gente não pode simplesmente sair por aí medicalizando tudo e achando que vai resolver a cólica do bebê. E existem estudos científicos,
novos, recentes, que mostram, que comprovam que bebês que fazem higiene natural, então as famílias que fazem HN, elas têm benefício quando se trata de cólica. E esses estudos são novos e são estudos que, de fato, dá um ânimo, restaura, porque a gente até então não tinha nada. E agora a gente tem, que a higiene natural, sim, ela ajuda a minimizar os desconfortos abdominais e as cólicas do período do lactente. Então é por isso que a gente vai falar hoje sobre a HN. Vou explicar como é que ela funciona, como é que ela pode ajudar, de fato, a melhorar esses desconfortos abdominais. Certo? Bom, antes de começar sobre a HN, só para ficar uma coisa também mais clara. Quando a gente fala de cólica, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente acha assim, a cólica acontece simplesmente por volta de 17, 18 horas, todos os dias meu bebê tem cólica nesse horário. Não sei se vocês já ouviram isso, ou se vocês já passaram por isso. Mas muita gente fala, dá 17, 18 horas, meu bebê tá com cólica, meu bebê chora, fica estressado, eu não sei o que fazer para acalentar ele. E a cólica, você vê que é cólica, que tá com dor. E muitas vezes, gente, esse período aí do finalzinho da tarde não é cólica. É o que a gente chama de a hora da bruxa, que não tem a ver com cólica. Muitas vezes tem a ver com falta de sono, falta de ajuste da rotina durante o dia. O bebezinho que não dormiu bem de dia, que não tirou as sonequinhas adequadas, ou que ficou muito tempo acordado, ele chega no final da tarde com o nível de cortisol lá em cima, e aí ele chega estressado, ele chora muito, nada consola, e a gente acaba culpando esse choro, chamando esse choro de cólica. E não é cólica muitas vezes. É uma falta de ajuste na rotina. Então é importante diferenciar a cólica do lactente, né, dessa hora da bruxa aí que acontece no final da tarde. Geralmente esse choro no final da tarde, estridente, que nada consola, é efeito vulcânico, que é uma explosão de cortisol, uma explosão desse hormônio do alerta, que deixa o bebê ativo, alerta, o bebê não consegue dormir e ele tá estressado porque ele teve uma carga aí durante o dia inteiro que ele não conseguiu dormir direito. Isso acontece muito frequentemente com bebezinhos pequenos e não é cólica, tá? Bom, vamos partir então para falar sobre a HN, né, que é o nosso foco aqui da live de hoje. O que é a higiene natural, de onde é que ela veio, como é que surgiu isso? Higiene natural também é conhecida como Elimination Communication, que é comunicação das eliminações, quando a gente fala lá no inglês, e ela surgiu há muito tempo atrás. É um processo lá dos nossos ancestrais de simplesmente ajudar os bebês nas suas eliminações. Então, é um processo natural. Não tem nada de treinamento, não tem nada de adestramento, tá? É simplesmente um processo natural de você ajudar o bebê a fazer cocô, só isso. Que antigamente existia muito. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês colocarem assim, cadeira de alimentação, século XVIII, bota aí pra vocês verem. Vai aparecer lá uma cadeira de alimentação com um buraco no meio. Tinha um buraco assim no lugar que o bebê sentava. Por quê? Porque é natural que no processo de introdução alimentar o bebê comece a comer e ele tem vontade de fazer cocô. E aí o pessoal já tinha lá esse buraco para os bebezinhos já comer e fazer cocô. Muitas vezes, quando vocês estão começando a introdução alimentar do bebê, a gente começa e aí o bebê começa a ficar nervoso na cadeirinha. E assim, você vê que ele quer comer, mas ao mesmo tempo o bebê tá agoniado. Às vezes é só vontade de fazer cocô. Aí você tem que tirar o bebê da cadeirinha, né? Deixar o bebê fazer cocô e depois voltar com o bebê pra cadeirinha, tá? Prestem atenção nisso, vocês que já começaram a IAR. Se o bebê de vocês algumas vezes fica nervoso na hora que tá comendo, preste atenção se não há vontade de fazer cocô, tá? Então, antigamente já existia esse conceito de higiene natural, de você ajudar o bebê a fazer cocô, de você facilitar essa eliminação do bebê, de você se conectar a ponto de entender a necessidade que o bebê tem ali de fazer a sua eliminação, né, de eliminar ali as suas necessidades, tanto xixi quanto cocô. À medida que o tempo foi passando, a sociedade foi vindo, surgiram as fraldas descartáveis, primeiro as fraldas de pano, depois as fraldas descartáveis, e meio que a gente abandonou essa necessidade do bebê, né? A gente vai lá, coloca uma fralda no bebê e pronto. Quando ele fizer cocô, quando ele fizer xixi, que a gente vê que tá sujo, a gente vai lá e limpa. Então, essa modernidade, né, na vida moderna, corrida, as mães trabalhando, todo mundo naquela correria e tudo, as fraldas vieram para facilitar esse processo nosso,
né? De colocar a fralda e não ter que ficar ali toda hora vendo se o bebê quer fazer cocô, quer fazer xixi, e de ter que ficar limpando toda hora, né? Quando eram as fraldinhas de pano que molhavam tudo. Então depois, quando veio realmente a fralda descartável, meio que essa necessidade de olhar para o bebê e para suas eliminações, ela foi banida. Ninguém olha mais se o bebê quer fazer xixi ou cocô. A gente olha se o bebê já fez xixi ou cocô e a gente vai lá e troca, né?